É muito gratificante você ver, você fazer uma exposição, você receber visitantes, né? Depois você comercializar a obra, você saber que seu trabalho está tocando a pessoa, não pelo simples fato de ser mais um quadro, mas ser uma obra de arte, porque a pessoa vai observar seu trabalho, vai tentar entender, vai compreender o que você quis passar, ele vai entender toda a proposta que foi colocada. Então isso daí é o que faz exatamente a riqueza da arte. É a pessoa não só olhar o quadro, mas compreender e aquilo passar para a pessoa e a pessoa ficar completamente apaixonada. Eu sofri 2 infartos sucessivos, com intervalo de 10 a 15 minutos mais ou menos. E fiquei durante quase uma semana na UTI. Quando saí, o médico me recomendou que andasse pelo corredor do hospital. E eu saí a caminhar pelo corredor do hospital, fui até uma janela. Quando eu cheguei na janela, vi lá fora, a uma certa distância, um jardineiro que cuidava de flores brancas e amarelas, flores pequeninas. Naquela hora, foi como se eu tivesse uma iluminação e eu lembrei do Van Gogh. A arte em si é a expressão disto, né? Acho que não há outra coisa que possa expressar sentimentos, as emoções, até as mais profundas, como a arte. Foi em 2003, eu trabalhava com meu pai, né? Ele tinha uma distribuidora de água mineral. Então nessa distribuidora eu ficava ajudando ele, mas em momentos de lazer eu começava a fazer arte intuitiva, abstrato mesmo, pedaços pequenos de papel com caneta esferográfica. Então, a partir daí eu fui fazendo muitos recortes pequenos mesmo, 10 por 10, e fiz bastante isso, que eu montei um portfólio só desse material, e depois comecei a passar a fazer com caneta esferográfica, já com tema e maior. O primeiro desenho foi feito aos 7 anos de idade. Em 1970, e foi um desenho que tinha um símbolo da Copa no México, na Copa Mundial, que aconteceu no México. Esse desenho ele constava de uma caixa de fósforos. E eu, a certa altura, comecei a tentar reproduzir aquele desenho. Tentei por horas, até que eu cheguei num resultado que realmente me impressionou. Aí nessa hora, eu, digamos assim, vi crescer a semente. Isso aqui é um caminho. E desde então, não parei de desenhar. Fiz isso até por volta dos 20, 21 anos. Na verdade, fiz 2 exposições em Belém do Pará, basicamente usando uma técnica na qual eu tinha um desempenho bastante considerável, que era o nanquim. Fui trabalhar também numa agência de publicidade e essas atividades todas acabaram tomando por completo o meu tempo. E sem que eu tivesse consciência do momento em que isso aconteceu, eu havia parado simplesmente de trabalhar com arte. Eu sou italiano, morei na Itália e estou morando aqui em Natal há 13 anos. E a arte entrou na minha vida quando ainda era criança. Descobri esse talento quando era bem criancinha mesmo. E depois de lá fui aprimorando a técnica, né, as várias técnicas. E isso. De lá para cá não parei não. O tempo correu. Quando despertei para o fato de que tinha parado alguma coisa que era importante para a minha vida, já tinha transcorrido uns 5, 6 anos. E eu tentei retomar, mas todas as iniciativas que eu tive a partir de então resultaram frustradas, sabe? Eu não conseguia, e era isso que eu buscava, repetir o meu desempenho técnico de antes. O que eu não tinha em consciência era que
desde os 7 anos até os 20, 21, eu tinha um exercício diário de desenho. Eu estudei desenho clássico e no momento em que eu parei, é como um pianista, no momento em que ele para de se exercitar, ele perde uma considerável parcela das habilidades. Isso aconteceu comigo. E à medida que eu não conseguia reproduzir, eu recuava. E quando dei por mim, já tinham se passado 30 anos. Até que no dia 3 de janeiro de 2019, eu sofri 2 infartos sucessivos. Com intervalo de 10 a 15 minutos, mais ou menos. E fiquei durante quase uma semana na UTI. Quando saí, o médico me recomendou que andasse pelo corredor do hospital. E eu saí a caminhar pelo corredor do hospital, fui até uma janela. Quando eu cheguei na janela, vi lá fora, a uma certa distância, um jardineiro que cuidava de flores brancas e amarelas, flores pequeninas. Naquela hora, foi como se eu tivesse uma iluminação e eu lembrei do Van Gogh. O Van Gogh sempre foi um artista referencial para mim, né? Um dos artistas que eu sempre admirei. Eu iria retomar a atividade de pintura, as artes plásticas de qualquer maneira. E em 2021 eu fiz uma pintura da Rainha Elizabeth, tirei fotos da obra e enviei para ela lá. E com 2 meses eu recebi a carta, a resposta, agradecendo. Você vê que não é uma coisa copiada e colada, eles realmente leem na íntegra. Depois eu fiquei sabendo através de minha curadora que mora em Portugal, que é a Denil, para eles responderem com uma velocidade de 2 meses foi porque realmente seu trabalho tem algum conteúdo cultural. Eu escrevi 18 livros, 4 romances, 4 livros ou 5 livros de poesia, 3 deles foram premiados. Os romances são experimentações de romances, digamos assim, populares, usando a estrutura narrativa dos best-sellers. Foram escritos para terem, digamos assim, aceitação popular, né? E um deles realmente alcançou esse objetivo, que é A Noite dos Casacos Vermelhos, vendeu uns 40 e poucos mil exemplares até agora. Então, a minha primeira experiência foi publicar o livro, há coisa de 10, 12 anos mais ou menos, na plataforma da Amazon, quando ela acabava de se estabelecer no Brasil. Eu recebi como presente de um amigo poliglota uma tradução desse meu livro em espanhol. E disse, vou fazer esse teste de publicar na plataforma da Amazon essa tradução em espanhol. E fiz essa publicação. Uma coisa surpreendente para mim naquele momento. E aí depois publiquei uma tradução desse livro em inglês. Ele saiu também em português. Ele ficou na categoria dele, que é terror, suspense, mistério. Em primeiro lugar em várias plataformas da Amazon. Ficou no Brasil, ficou na Inglaterra, ficou na Itália, Estados Unidos ficou por um período muito curto. Mas essa experiência de colocar as coisas no ambiente fora do país me estimulou, no momento em que eu comecei a produzir, em logo procurar uma galeria fora. Então eu cheguei na SAT, que tem uma loja online, e coloquei os trabalhos lá. É a SAT que hoje vende os meus trabalhos, tem um conjunto de artistas magníficos, com quem eu troco muitas experiências. E à medida que fui publicando o trabalho que ia produzindo, ia recebendo esse feedback, né? E continua essa trajetória. Uma curadora que viu
as minhas obras no Instagram e tudo, me convidou para expor lá no Carrossel do Louvre. E achei muito... depois não consegui ir lá a expor, porque o tempo era muito curtinho, desde que me convidaram a quando ia acontecer. Então não dava tempo para organizar isto. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte faz algo que é, digamos assim, necessário num estado como o nosso, né? E numa capital como o Natal, tão carente, né, de espaços de disseminação da arte. Então, quando uma instituição pública oferece o seu espaço à expressão artística, ela colabora com o tecido social. E esse tecido social está cada vez mais, digamos assim, esgarçado, né? Ele se deteriora justamente pela ausência que você tem do trato de coisas essenciais. Tão preocupados com o cotidiano mais trivial, com a subsistência, com a segurança, você acaba abandonando esse conjunto de outras coisas que dão sentido à vida, né? Entre essas coisas você tem a arte. Fantástico, porque aí Natal, como eu falei, né, culturalmente é muito fraco. Então, mais um ponto de apoio para a arte é mais um ponto de luz na arte no estado. Eu achei muito bom isto, estou achando muito bom, e que órgãos públicos oferecem, né, essa oportunidade, abre espaço para os artistas, porque a arte, para mim, deveria estar em todos os cantos, em todos os órgãos, em todas as praças sempre, né? A arte é algo muito importante para o desenvolvimento do ser humano. A arte inspira, né?